Lúcio e Anel, uma grande referência da música regional gaúcha, influenciou diretamente a maneira de tocar do convidado do acorde de hoje. O músico Gabriel Selvage fala sobre o mais recente trabalho, Flor e Truco. Ele é instrumentista, compositor, arranjador e também produtor musical e atualmente sobe ao palco para apresentar o seu primeiro trabalho solo, Flor e Truco, uma releitura, um projeto então que apresenta essa releitura de obras de Lúcio e Anel, uma referência da música gaúcha e também latino-americana. O acorde de hoje tem o prazer de bater um papo, de receber então o músico Gabriel Selvage. Seja muito bem-vindo, prazer bater esse papo contigo. Obrigado, o prazer é todo meu. Você que nasceu então em Não Me Toque e atualmente mora no Rio de Janeiro, já passou por São Paulo, inclusive já morou em outras partes aqui da região. Isso, já morei, quando era criança morei em Carazinho, morei aqui em Passo Fundo também. Depois fui para Santa Maria, para Porto Alegre, aí São Paulo, Rio. Pois é, e como é que começou então esse teu contato com a música, em especial com a obra do Lúcio e Anel? A minha família é uma família musical, meu pai era músico, meu irmão também, minha mãe também. Então eu tive esse contato desde criança dentro de casa, com a música regional gaúcha, né? Especificamente com a música do Lúcio, eu quando era criança era declamador de rodeio, né? Declamava. Enfim, e o meu poeta preferido era o Jaime Caetano Brown. Certo. E o Lúcio gravou inúmeros discos com o Jaime. E tinha uma coisa que me chamava muita atenção, e depois eu fui me dar por conta que tinha muito a ver com o violão do Lúcio tocando atrás, que era uma coisa super emocionante, que ia junto com o Jaime, né? Afetivo. Isso. E aí depois comecei a tocar, comecei a descobrir o violão e comecei a ir atrás mais da obra do Lúcio mesmo, da música dele. Depois eu fui estudar com ele quando ele morava em Eldorado do Sul. Teu principal mestre, Isso, então. Quando eu tinha uns 15 anos por aí, eu fui lá para Eldorado. E aí estudei um ano mais ou menos, e depois que eu deixei de estudar, eu comecei a pesquisar mesmo sobre o Lúcio, sobre as músicas dele, sobre a obra dele. A influência e a referência que ele é para diferentes tipos de músicos, né? É aquele tipo de coisa, mesmo que você não tenha estudado com ele, você tem a influência dele, porque esse cara mudou a história da música de um povo, entendeu? Como o Tom Jobim fez isso com a música brasileira, por exemplo, como o Baden Powell, o grande violonista, fez com o violão brasileiro, eu acredito que o Lúcio fez aqui com o violão gaúcho e, consequentemente, com o violão do Brasil, hoje pelo Diamandu, né? Inclusive, você me contava anteriormente que ele morou em Passo Fundo. O Lúcio chegou aqui, o Lúcio morou 7 anos em São Paulo. Em 71, ele fez uma turnê na Europa com um grande músico argentino que chama Raulito Barbosa. E na volta, em vez de ele voltar para Buenos Aires, ele fez uma escala em Recife e ficou no Brasil 7 anos. E aí ele foi deportado, porque ele estava ilegal no país. E aí ele ficou lá, e houve a Guerra das Malvinas na Argentina, que foi uma coisa terrível, né? E todo mundo ficou sem trabalho. E ele resolveu voltar para o Brasil. Ele ia voltar para São Paulo. E aí uns amigos descobriram que ele ia vir para o Brasil, ia vir, naquela época vinha de ônibus e tudo mais. E entregaram uma caixa com partituras, com materiais para violão, para um cara que morava em Passo Fundo, que era um pesquisador de música latino-americana, um multi-instrumentista. Esse cara era o pai do Diamandu, o Algacir Costa. E aí ele chegou aqui, enfim, é uma longa história, mas resumindo, ele chegou aqui, eles se conheceram. No outro dia de manhã, jantaram, foram dormir no outro dia de manhã. O Lúcio acordou mais cedo que todo mundo e foi tocar na cozinha. E aí o Algacir escutou ele tocando e não deixou mais ele ir embora. Ele ia pra São Paulo e não deixou ele ir embora. Aí ele ficou em Passo Fundo, eles fizeram uma escola de música aqui naquela época. Vamos falar um pouquinho também de Gabriel Selvage, que está então com o seu primeiro trabalho solo, Flor e Truco. O que você pode nos falar então desse trabalho em especial? Esse trabalho, eu sempre digo que muito mais que uma homenagem... Muito completo, inclusive, né? Muito mais que uma homenagem ao Lúcio, eu chamo de agradecimento, né? Então tem um disco ao vivo aí gravado com a participação do Lúcio, com músicos incríveis de Porto Alegre. Ótimo, que temos um livro e um DVD aqui, aliás, né? O DVD tem uma entrevista pelo Brasil todos com grandes violonistas, né? Como o Diamandu, Alessandro Penese, Arthur Bonilha. Caras que são de renome internacional falando sobre essa influência que o Lúcio trouxe até a música deles, né?
Com certeza. E bem, se a gente for pensar, isso é um reflexo também do teu trabalho que já chegou ao exterior, inclusive, né? E já tive a felicidade de ir pra lá algumas vezes já foi o 3º ano que eu fui pra Europa esse ano eu fui pra Alemanha, mas os outros anos já tive a felicidade de ir pra Inglaterra, pra Portugal, pra Espanha. Você também foi indicado aí ao Prêmio Açorianos de Música em 2015 na categoria Melhor Instrumentista. Isso, foi por um disco que eu gravei com um cantor gaúcho que chama Newton Ferreira. É um disco com a formação de quarteto de violão, assim, são 4 violões na maneira uruguaia de se tocar, se a gente pode dizer assim. E eu gravei os 4 violões, eu fiz os arranjos para os 4 violões, é um disco só de voz e violão. Gabriel, prazer conversar contigo, viu? Sucesso no teu trabalho. A gente Obrigado. teria muito mais para debater, né? Mas a gente deixa aí também as pessoas aproveitarem um pouco mais do teu som a partir aí da tua página e também para quem quiser adquirir aí esse trabalho maravilhoso, acompanhar um show ao vivo teu. Tá certo? bom. Obrigada mais uma vez.